Bolsonaro sofre dentro de casa o pior relacionado à sua saúde. Atualizações do caso do Jair Bolsonaro e tudo o que está no entorno deste caso, tudo o que está acontecendo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu trago todas as informações para você se manter atualizado da melhor forma possível. Antes de tudo, eu peço para que você deixe o gostei, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você receberá os próximos vídeos aqui, você conseguirá continuar acompanhando da melhor forma possível. Bom, ontem nós pudemos ver que houve um acordo entre o Congresso e o presidente da Câmara dos Deputados. Parlamentares da oposição estavam fazendo protestos constantes, ocupando o Congresso ali, muitos ali com esparadrapos, dizendo que estão sendo censurados. E ontem, segundo o que divulgou o presidente da Câmara, Hugo Mota, chegou-se a um acordo pelo fim das manifestações dos parlamentares dentro da Câmara dos Deputados. Nós não sabemos exatamente o que envolve o acordo entre os parlamentares e o presidente da Câmara. O que nós sabemos é que os parlamentares querem, primeiro, a anistia a todos os envolvidos no 8 de janeiro, ali nos supostos atos golpistas, que eles dizem que não são atos golpistas, ou que alguns tinham a intenção, mas que o Bolsonaro não, e outros não. Enfim, de qualquer modo, a intenção aqui, ela não importa muito neste momento, porque eles querem a anistia, independentemente da intenção de cada um, eles querem a anistia a todos do 8 de janeiro, eles querem também o impeachment do Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado. Eu encontrei aqui no Terra dizendo que o acordo envolveria a anistia, uma votação pela anistia ali, né? Pelo menos um indício ali de votação, e também um indício de votação para o foro privilegiado, né? O Hugo Mota, ele só vai presidir, só vai comandar a votação, ele não vai articular. Isso daí vai ficar com União Brasil e com o PP. De qualquer modo, o que acontece é o seguinte, que a anistia que é a grande dúvida, porque no Terra diz que a anistia fez parte do acordo, só que também diz que a anistia não fez parte do acordo. Então, tem muitas informações cruzadas neste momento e nós temos que aguardar para ver o que fez parte do acordo e o que não fez. De qualquer modo, Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, continua em prisão domiciliar, tá? Ele continua preso. Para quem não sabe, para quem está por fora, ele foi preso especificamente porque ele está sendo investigado por um suposto ato golpista lá no 8 de janeiro, quando ocorreram todas as manifestações. E aí, ele estava com tornozeleira eletrônica por estar sendo investigado. E em meio ali à punição da tornozeleira eletrônica, ele tinha algumas restrições que, segundo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi descumprida quando ele, por chamada de vídeo, interagiu com manifestantes que estavam ali nas ruas e tal. O Nicolás Ferreira ligou para ele interagiu. E aí, a defesa do Bolsonaro entrou com um pedido ali para que a prisão seja revogada, para que a prisão seja revista, porque diz que o Bolsonaro não pode ser responsabilizado por atos de outras pessoas, porque ele não estava na manifestação e somente por acenar, a defesa julga que ele não pode ser responsabilizado por isso. E, assim, havia-se uma especulação de que o Moraes poderia voltar atrás, porque ontem surgiu uma informação de que o Moraes estaria isolado dentro do STF, ou seja, que os outros ministros não estariam concordando com o que ele estaria decidindo sobre a prisão do Bolsonaro, sobre todas as medidas. No entanto, o Gilmar Mendes, ele deu uma entrevista dizendo que, na verdade, isso não procede, que todos os ministros do STF estão juntos com o Moraes, apoiando ele. Então, essa declaração pública do Gilmar Mendes dá mais força para o Alexandre de Moraes manter a prisão do Bolsonaro, manter as suas decisões, e é isso o que vai acontecer. Porque, segundo as informações, o Moraes manterá a prisão do Bolsonaro.
E aí nós tivemos ontem o Ciro Nogueira, que é senador e foi ministro do governo Bolsonaro, dando uma entrevista ao Metrópolis. E nesta entrevista, o Ciro, ele deu uma declaração muito peculiar, porque apoiadores do Bolsonaro estão ali articulando o impeachment do Alexandre de Moraes. E aí, obviamente, eles precisam da maioria dos senadores. E o Ciro é um desses senadores. E para começar ali com a proposta de um impeachment, eles precisam das assinaturas, né, e tal. E aí o Ciro disse o seguinte, que ele não vai assinar o impeachment do Alexandre de Moraes porque não tem como, e que ele é pragmático. Então, em tantos anos de mandato, ele se tornou pragmático. Então ele quis dizer o seguinte, que ele não vai assinar algo que ele sabe que não vai dar certo, porque não tem a maioria dos senadores, não tem 54 senadores. E aí a base bolsonarista está criticando muito Ciro Nogueira por conta disso. E ele fica numa saia justa, porque ao mesmo tempo que ele não quer assinar o impeachment do Alexandre de Moraes, ele quer a soltura do Bolsonaro. E aí ele disse ao Metrópolis que ele espera que o Alexandre de Moraes revise a decisão de prisão do Bolsonaro, porque ele acha injusto e também porque o Bolsonaro ele tem ali algumas questões, ele tem que cuidar da própria saúde, ele precisa de acesso médico e a repórter aqui ela pergunta para o Ciro se o Bolsonaro estaria passando mal, e aí o Ciro responde, infelizmente ele nunca será saudável pela facada que deixou sequelas. Ele tá sofrendo com soluço e com vômitos constantes. Então, o Bolsonaro, neste momento, dentro de casa, está passando mal constantemente, segundo a informação do Ciro Nogueira. E aí ele disse que por conta de todo um problema intestinal ali que o Bolsonaro tem. Então, neste momento, gente, a situação de saúde do Bolsonaro preocupa muito ali os apoiadores, tá? E aí o pessoal tá utilizando isso como argumento para pedir ali a revogação da prisão dele. Então nós não sabemos exatamente como está o Bolsonaro agora, porque não tem vídeo nem nada. O que nós sabemos é que ontem o Moraes ele deu uma flexibilizada em quem pode visitar o Bolsonaro, então liberou ali para que os filhos e outros familiares possam ir visitá-lo. Eu acredito que também médicos podem, né? Porque se trata de saúde, isso é óbvio, mas há sempre uma dificuldade. E aí essa é a grande questão. O Bolsonaro, neste momento, não está tão bem de saúde, está mal ali dentro de. Eu voltarei com mais informações muito em breve. Fiquem ligados aqui para vocês não perderem absolutamente nada. Não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos com todas as informações a respeito do Bolsonaro e de toda essa situação que está envolvendo ele neste momento. Até a próxima e tchau.